Graça e paz, querido, querida, que Deus possa estar abençoando a sua casa, a sua família. Mais uma vez eu estou aqui para estar compartilhando com vocês um pouquinho da preciosa palavra de Deus. E no nosso vídeo anterior eu estive falando um pouquinho sobre a viúva, que se encontra, a história da viúva, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, e eu estaria compartilhando a segunda parte desse vídeo. E aqui eu estou para estar compartilhando com você a continuidade da história dessa mulher que não desistiu dos seus filhos. Só para a gente recapitular um pouquinho, ela estava sofrendo ali uma ameaça de ver os seus filhos serem levados como escravos de um credor que tinha direitos legais sobre eles, já que uma dívida não havia sido paga. E aquela mulher, ela se levanta e ela faz tudo o que ela pode para impedir que os seus filhos sejam levados como escravos, porque Deus não nos deu filhos para serem escravos, mas para serem livres, para serem bênçãos e instrumentos nas mãos do Senhor. Então aquela mulher, ela se levanta e ela vai até o profeta Eliseu e ela clama pela vida dos seus filhos, e Eliseu dá a ela uma instrução a respeito do que ela deveria fazer. Todos, a maioria conhece essa história, e aquela mulher então ela deveria pedir vasos emprestados aos seus vizinhos, entrar em sua casa. E é aqui que eu gostaria de falar um pouquinho, com vocês nessa tarde, que a palavra de Deus diz em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 4 também diz assim: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Queridos, aqui nós vemos uma instrução muito importante. Aquela mulher, depois de conseguir vasos emprestados com os seus vizinhos, o que nós vemos também, sobre a importância de ter um bom relacionamento com os nossos vizinhos, mas depois de conseguir vasos emprestados, ela deveria entrar em casa e fechar a porta. Quando Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 6, ele dá uma instrução a respeito de nós entrarmos para o nosso quarto, quando quiséssemos orar, fecharmos a porta e falarmos com o nosso Deus, com o nosso Pai, em secreto. E a pergunta que o Senhor tem para mim e para você nessa tarde, nesse dia, é: como está a sua vida no secreto com Deus? Como anda a sua vida no sentido de portas fechadas com Deus? A instrução para aquela mulher era clara: entra e fecha a porta. Será que nós temos feito isso, queridos? Será que nós temos tido essa comunhão, esse relacionamento constante com o nosso Deus? Será que nós temos entrado para o nosso quarto, fechado a porta com o nosso Deus em oração? Muitas coisas da nossa vida, elas não melhoram, elas ficam estagnadas. Nós, como cristãos, às vezes não evoluímos, não melhoramos, porque não temos essa vida de comunhão com o nosso Deus. E aqui existe um segredo muito grande para a nossa vida familiar, para o nosso sucesso com os nossos filhos, quando aquela mulher deveria entrar e fechar a porta sobre ela e sobre os filhos. Quando nesse mesmo capítulo, mais à frente um pouquinho, a gente vê a história de uma outra mulher que perde o seu filho, ela vai, fecha a porta com aquele menino ali morto e vai até o profeta Eliseu para que ele vá lá na sua casa e faça algo sobre a vida do seu filho. E Eliseu entra e fecha a porta. E ali Eliseu começa a orar e a clamar até que aquele menino ressuscita. Queridos, quantos de nós podemos estar com os nossos filhos mortos espiritualmente dentro das nossas casas?
Quantas de nós, mães, podemos estar aí vivendo uma situação de uma vida espiritual semelhante a essa, dessa mulher que perde o seu filho? Mas o Senhor, Ele deseja me despertar e despertar a você que o segredo da ressurreição, da vida, da cura, do milagre dos seus filhos pode estar no processo de portas fechadas. O Espírito Santo te convida, entra e fecha a porta. Fecha a porta sobre você, fecha a porta sobre os seus filhos. É tempo de nós começarmos a restaurar esse momento de intimidade, de comunhão nossa com o nosso Deus e juntamente com os nossos filhos também, para que eles entendam essa necessidade de nós termos uma vida de comunhão e intimidade com o nosso Deus dentro das nossas casas. Às vezes nós ficamos esperando apenas os dias de culto, os momentos de culto, e queridos, os cultos são muito bons, mas eles não podem sustentar a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus, ela precisa ser sustentada diariamente e é numa comunhão com Ele. E Deus deseja nos despertar a estarmos em comunhão com Ele, tanto nós, individualmente, quanto envolvendo os nossos filhos. Sabe por quê? Quando aquela mulher entra na sua casa e fecha a porta sobre ela e sobre os seus filhos, o profeta diz assim: aí você pega a sua vasilha de azeite e começa a encher os vasos que estão vazios. E aí aquela mulher, ela pega aquela botija de azeite, que era a única coisa que havia sobrado para ela. E o azeite, ele tem uma representação do Espírito Santo de Deus. E aí os filhos dela, eles começam a participar desse processo. Eles vão trazendo os vasos vazios e a mulher vai derramando e vai enchendo os vasos vazios com azeite. Existe um azeite. Existe uma presença santa, existe um mover do Espírito Santo para ser realizado dentro das nossas casas. Quando nós voltarmos à nossa comunhão, à nossa intimidade com Deus, aclamarmos ali sobre a presença de Deus, sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, e eles serão participantes desse processo do derramar do Espírito Santo dentro das nossas casas. Eles vão estar ali com os vasos vazios e você, mulher, vai pegar a sua botija e vai começar a derramar e encher os vasos vazios dos seus filhos. Eles vão experimentar o Deus a quem você serve. Eles vão ter a experiência com o Espírito Santo ali. Talvez naquele momento simples de oração, de culto doméstico, de leitura da Bíblia. Eu não sei, queridos, mas o Senhor te convida. Entra, mulher. Fecha a porta sobre você e sobre os seus filhos. Claro, né, sobre toda a família. Aquela mulher tinha ficado viúva, mas sobre toda a família, ali, os pais, os filhos. Porque é nessa comunhão, é nessa busca da presença de Deus diariamente, continuamente, dentro da sua casa, que vocês vão experimentar um derramar profundo do Espírito Santo. Onde a vida dos seus filhos, a mente deles, o coração, a alma, vai ser marcada pela experiência de receber o Espírito Santo aí, através da vida de você, pai, de você, mãe. Tudo que o Senhor te pede é: entra e fecha a porta. Fecha a porta sobre você, sobre os seus filhos, porque eu tenho segredos, eu tenho mistérios, eu tenho um azeite para derramar. E vocês, pais, serão responsáveis por marcarem a vida espiritual dos filhos de vocês através dessa busca do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que você seja instrumento de Deus através da presença do Espírito Santo, do azeite, para não permitir que os seus filhos sejam levados como escravos, porque ali o azeite foi responsável por aquela mulher conseguir pagar a dívida e livrar os filhos dela da escravidão. Que esse azeite que liberta, que transforma, que traz esperança para um futuro, seja derramado sobre a sua casa, sobre a sua família, e que você, mãe, pai, seja esse agente de busca até que os seus filhos recebam da presença do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e que você continue com a gente.
Deus abençoe.